Olá pessoal, nessa série de vídeos a gente vai falar sobre os módulos de transmissão para implementação de controle remoto, tá? Seja eles Bluetooth, radiofrequência, Wi-Fi. Nesse caso a gente vai falar sobre os módulos de radiofrequência e nós vamos começar pelos os módulos mais simples, que são esses módulos aqui, ó. Vamos deixar aqui bem visível para vocês, tá? Nessa primeira parte nós vamos falar desses módulos aqui que você acha facilmente aí nas lojas, no próprio Mercado Livre, tá? Que são os mais simples de se encontrar. Na sequência, depois que a gente falar desses modelos, nós vamos falar sobre modelos um pouco mais avançados, como esses módulos aqui, tá? Tem aqueles módulos caríssimos, que é o XB ou XB, tá? Que também são extremamente eficientes, mas extremamente caros. Hoje nós vamos começar essa sequência que você vai ter o começo, o meio e o fim, que nós vamos falar sobre os módulos de transmissão, como transmitir, como implementar os circuitos, tá? Inclusive, se vocês quiserem, vai estar disponibilizado informações de como você chega nisso. Esse daqui já é um módulo transmissor para 16 canais. Esse daqui é o produto já montado, tá? Mas vamos ao que interessa no momento, que é a gente fazer a apresentação desses módulos. Bom, a internet está cheia de informação, isso é bom para todo mundo. Só não é bom para quem não quer disseminar ela. Aqui nós temos o módulo TX. Aqui nós temos o módulo RX. Qual que é a diferença desse equipamento aqui, pessoal? Opa, fiz uma antena errada. Vamos assim mesmo. Então o que acontece? Esse módulo aqui, o TX e o RX, ele tem uma características teoricamente ruim, que é o que? Ele só transmite. Ele transmite um sinal daqui para cá. Se você precisar de um sinal daqui para cá, esse hardware não tem essa característica, tá? Ele não tem essa característica devido ao custo e ao projeto que ele foi desenvolvido. Esse módulo, pessoal, vocês acham facilmente em controle remoto de portão. Ele utiliza um circuito integrado que já é codificador e decodificador, que ele é ligado no TX e no RX, e ele envia esse sinal com segurança entre 8 a 12 metros. Tá? Esse sistema ele também não é muito diferente de alguns modelos de acionador de alarmes de veículo, tá? Com algumas diferenças, obviamente, mas o sistema praticamente é o mesmo. Tá? Feita a apresentação do TX e RX 433 MHz, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o computador e nós vamos começar a falar sobre o datasheet deles, tá? Ou seja, a folha de dados ou o manual de instruções desses dois modelos aqui, ó, que é o par, tá? E como ele funciona. Lembrando que, para frisar, são modelos de transmissores unidirecional, ou seja, uma única direção. Transmite daqui para cá, e se você precisar de monitorar uma transmissão daqui para cá, ele não tem essa funcionalidade. Bem, pessoal, nós vamos apresentar aqui, nesta sequência, dois módulos de baixo custo que se relacionam a módulos transmissor por radiofrequência. Aqui nós temos o mais conhecido, que é o que você viu no vídeo, que é o TWS, que ele é um módulo transmissor de 4 pinos. Tá? Aqui nós temos as versões dele. Tá? Aqui a frequência, pessoal, frequência de 433.96 MHz, a modulação é ASK, tá? A velocidade máxima, pessoal, extremamente importante isso, tá? A velocidade máxima que você pode colocar os dados para não ter perca de sinal, tá?
a alimentação, a saída, a potência máxima de saída, tá? Que ele tem, que é de 14 decibéis, e outras informações que no momento não é muito importante. Aqui as aplicações, aqui é transmissão de dados, controle remoto, controle de teclas para veículos, a automatização de sistemas de medição, sistemas automáticos de porta de entrada, automação de residências, controles de brinquedos, controle de garagem de portas, tudo aquilo que a gente já falou para vocês no começo, né? Aqui nós temos a faixa de alimentação de 0,3 a 12 volts. Nós normalmente trabalhamos com 5 volts, tá? Porque é a lógica interna. E aqui as frequências, que são as variantes de frequência, muito pequenas, tá? 433.67, 433.92 e assim sucessivamente. Taxa de dados, sempre em 8 KB, tá? Saída de potência. E a gente vai aqui chegar na função dos pinos, que é o que a gente queria. Olha só, pessoal, nós temos extremamente simples. GND, que é terra. Data-in, o que é isso aqui, pessoal? É a entrada de dados. Essa entrada de dados vai ser gerada por um circuito que vai enviar esse dado, seja ele um codificador padrão, que também a gente vai falar sobre isso, só que nós vamos dar ênfase, tá, aos microcontroladores. VCC, que é o positivo, que normalmente a gente trabalha com 5 volts, e a ANT, que é a antena, certo? Então, esse produto ele é extremamente simples e fácil de ser implementado. Ele tem as suas deficiências, claro que ele tem. Pelo custo e pelo benefício, você tem que ponderar o que é viável ou não é viável no seu projeto, tá? Então, aqui o que nós vamos fazer é simplesmente apresentar o produto e mostrar para vocês como é relativamente simples de fazer uma implementação de um controle remoto, independente da sua aplicação. Aqui nós apresentamos o transmissor, tá? E agora nós vamos mostrar o receptor. Pessoal, o receptor de 433 MHz, ele tem tanto o de 433 quanto de frequências menores, ele tem o mesmo tamanho físico, tá? Podendo em alguns casos diferenciar. Só que o que acontece? Por que eles diferenciam de tamanho? Vamos dar uma analisada aqui, ó. Se você for ver os pinos, ó, o pino 4 e o pino 5 é a mesma coisa, tá? Que é VCC. O pino 6 e o pino 7 e o pino 1 é terra. Então, se você for ver, nós temos 3 pinos repetidos para VCC, para terra, e 2 pinos repetidos para VCC. Temos uma saída digital, temos uma saída linear e temos o pino da antena, o fio de antena, ou seja, a saída para a antena. Olha só, pessoal, tanto essa porcaria, eu ainda vou tirar, tanto a modulação do modelo TX, vamos voltar aqui, ó, é ASK, quanto do módulo RX, SK também, ó. Isso tem que ser levado em consideração, tá, pessoal? Senão você vai escolher um módulo que tem uma velocidade, um padrão de modulação X e o outro Y, não vai funcionar nunca. E aqui, ó, ele dá a taxa máxima baud rate, ou seja, funciona no máximo a 4.800 bps, pessoal. Mas o que isso tem de importante? Aqui vai uma dica importante. Dependendo da aplicação que você vai fazer, você não pode utilizar esse tipo de componente, de módulo. Por quê? Porque você precisa de uma velocidade mais alta. Vamos fazer de conta que você vai utilizar uma coleta de dados de alta velocidade, um conversor análogo digital, tá? Dependendo da frequência que você faz a leitura do seu sinal análogo digital, você não vai conseguir transmitir ele. Por quê? Porque você vai ter perca de dados devido à velocidade máxima do módulo ser muito pequena, 4.800 bps, tá? Quando você estiver projetando isso, tem que se levar em consideração.
Num caso de um controle remoto, do qual você simplesmente envia um dado único, essas informações elas vão por água abaixo. Mas se você quiser ter algo com uma coleta de dados veloz e retransmitir em alta velocidade, não é um produto indicado, tá? Dando sequência, aqui nós já temos a pinagem, né? E aqui a descrição dos pinos. E o manual Finder, ou seja, um manual com uma página. É as informações básicas que a gente precisa para começar a implementação desse sistema, tá? Na sequência, na parte 2, que nós vamos estudar o hardware ainda, nós vamos mostrar para vocês um diagrama eletrônico do projeto que a gente utilizou aqui por um bom tempo em equipamentos que nós desenvolvemos. Portanto, pessoal, a gente pede encarecidamente e repetidamente que vocês façam inscrição no nosso canal, deixa sua inscrição, divulga o nosso canal, se possível e se for de seu interesse, e conforme você for, conforme a gente vai localizando as inscrições, os inscritos vão receber informações que os não inscritos não irão receber, tá? Porque a gente procura, na realidade, são parceiros que tenham interesse no que fazemos e interesse real. Tá bom, pessoal? Na sequência aí, nós vamos utilizar o Eagle para começar a mostrar para vocês o diagrama eletrônico de um projeto relativamente simples.